Sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui com muita felicidade, pois hoje temos convidada para lá de especial, doutora Jennifer. Doutora Jennifer, bom dia. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia aos ouvintes de hoje. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, né, doutor, de estar ao vivo com vocês. Quero dizer também que é um prazer de estar ao vivo aqui nessa manhã. O prazer é todo nosso. E aquele que não pode faltar, que anima as nossas sextas-feiras, Fabiano Arcanjo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutora. Bom Prazer dia. conhecê-la. Bom dia para todos os ouvintes aqui nessa sexta-feira na Vibe Mundial, né? Eu, de vez em quando, falto algumas sextas-feiras, né? Ocorre que o trânsito acaba me impedindo. De Mas vez em hoje eu tô quando. aqui, de vez em quando. Ele falta uma sexta-feira assim, a outra também, né, Doni? O Doni sabe que isso não é verdade. Hoje ele está aqui. Doni, bom dia. Doni é nosso comandante aqui. Para você que está aí nos ouvindo pelas ondas da rádio Vibe Mundial, você pode também nos ver e nos seguir aqui pelo Instagram. Vai lá, olha só, @rafael.luizcosta, Luiz com Z, @rafael.luizcosta. Você pode interagir conosco, fazer perguntas, porque nós estamos aqui com uma live e Pra você se- vou pedir para que você também nos acompanhe lá pelo canal do YouTube Direito e Tecnologia. Pois é, o mesmo nome do programa. Mas hoje eu vim aqui para falar com vocês e por isso eu trouxe a doutora Jennifer, porque a gente quer falar dessa relação entre o direito e o metaverso. Olha a missão, hein? Olha a Baita missão. missão. Eu vou ficar só perguntando mesmo, né? Não quero nem me envolver nesse assunto. Mas a doutora Jennifer está aqui por quê? Porque simplesmente a doutora Jennifer, ela é. Eu vou ler aqui a bio dela. Peraí, que é grande, viu, gente? Separei aqui, ó. Doutora Jennifer Soares, ela é advogada, ela é pesquisadora de novas tecnologias, bacharel em Direito pela Faculdade Lusofona, é assim que se pronuncia, pós-graduada em Direito Digital e Processo Penal, e MBA em Liderança de Gestão de Pessoas, presidente da Comissão de Novas Tecnologias e Inovação da OAB, da subseção de Cotia, e ela é coautora do livro Direito e Metaverso, Desafios e Oportunidades. Uau, Ufa, fantástico. é só uma pessoa? Tudo isso? Então, ainda eu resumi, tá? Ainda resumi, porque tem um texto aqui para terminar. Doutora Jennifer, seja muito bem-vinda. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que começar aí definindo o que é o metaverso, né? Então, tem muita gente aí que ainda não entendeu o que é o metaverso, qual é a sua relação com o direito, mas eu vou passar a palavra para a doutora Jennifer. Doutora, o que é o metaverso? Vamos lá, doutor Rafael. É uma pergunta que todo mundo está se fazendo hoje em dia, né? O que é o metaverso, né? E também qual a ligação que ele tem com o direito, né? Inicialmente é importante destacar que não existe um conceito definido, né? Tudo está num processo bem embrionário, né? Está bem no comecinho, então essa definição a gente ainda está trabalhando. Contudo, é interessante eu destacar aqui uma posição em relação ao que seria metaverso, né? De acordo com o nosso coordenador, que inclusive é o coordenador do grupo Metaló e do livro, né? Que é o Dr. Bernardo Azevedo de Souza. Que ele define, né, o metaverso como sendo um conjunto, né, de softwares e também de hardwares que estão especializados em oferecer essa imersão nesse mundo Web.3, né? Então, assim, é um posicionamento que, inclusive, eu também concordo. Né? Então, basicamente, seria isso o pré-conceito que a gente tem de metaverso aí. Tá? Não sei se ficou muito claro, mas a gente está trabalhando para poder fazer esse conceito e disseminar o que seria isso aí. Bom, ficou claro, sim, ficou claro. E assim, né, eu tenho o seguinte posicionamento. Com o advento aí da tecnologia, da internet, como a internet foi surgindo, ganhando essa velocidade aí que hoje nós podemos dizer que elevou, ao meu ver, a web para 4 para 5.0, né? Com 5G chegando então,
né? A coisa está muito rápida e o pessoal está cada vez mais imerso, né? Em Exatamente. redes sociais. Um exemplo disso, nós estamos numa rádio e estamos aqui ao vivo pelo YouTube da rádio, pelo Instagram, fora as ondas da rádio, que estão também trafegando pela internet. Então, eu acho que essa imersão, o metaverso, na verdade, é a consequência dessa imersão. Exatamente. Né? Porque hoje você está mais envolvido, Fabiano? Com certeza. Com relação ao 5G, por exemplo, a internet das coisas, né? Toda essa relação que o Rafael falou de plataformas, né? Os serviços ficarão muito mais conectados, né? Por exemplo, na agricultura, as máquinas à distância vão poder conectar-se com satélites, computadores e tal, cada vez mais a mão, né, o ser humano vai estar um pouco mais distante ali do controle das coisas. Tudo isso chega a me dar medo, viu? É bom que você esteja aqui, doutora, para que a gente tire essas dúvidas aí, porque a gente tem um pouco de medo dessa relação do que é direito realmente lá dentro do metaverso e não, né? Pois é, e assim, eu quero trazer aqui, muito específico, um artigo desenvolvido pela doutora Jennifer, pelo doutor Carlos Henrique, onde eles dizem o seguinte: a tokenização imobiliária com o lame jurídico entre o mundo físico e o metaverso. Né? Então, Você pode repetir isso aí? Eu vou repetir, ó. A tokenização imobiliária com o lame jurídico entre o mundo físico e o metaverso. Uau. O que se trata? A doutora Jennifer vai explicar muito melhor, ela é autora do artigo, mas é o seguinte, gente. Nós estamos falando de aquisição de terrenos no metaverso. Nossa. Então eu vou aqui, eu vou abrir aspas aqui, num detalhe que tem no artigo da doutora, que é assim, somos contemporâneos de uma importante revolução tecnológica e estamos prestes a vivenciar o completo redesenho das fronteiras do cyberespaço. Uau! E olha, pasmem, porque nós temos aqui, no período compreendido entre 22 e 28 de novembro de 2021, um volume de 106 milhões de dólares foi movimentado para a aquisição de terrenos virtuais em 4 das principais plataformas do metaverso, com a Sandbox registrando um pouquinho mais de 86 milhões. Pessoal, eu estou dizendo aqui que foram investidos 106 milhões de dólares para a aquisição de terrenos no metaverso. Doutora, explica pra gente como é isso. Né? Como é essa aquisição de um terreno? Acabou a coisa do terreno no céu? Agora a gente quer o terreno no metaverso. Na Lua, né? O cara tá vendendo terreno na Lua. Agora a Lua, teoricamente não, a gente sabe que a Lua existe. O metaverso a gente não tem como estar lá dentro. Né? Como é que é isso, doutora? Explica pra gente como que funciona essa aquisição, o terreno no metaverso, como é isso? Perfeito. Doutor, inicialmente eu vou só corrigir só um pontinho. Essa parte que o doutor citou, quem escreveu foi o coautor, né? Eu fui coautora, né, desse artigo, né, da produção desse artigo. Essa parte quem desenvolveu foi o Dr. Carlos Henrique Garcia, né? Então, ótimo. Ele fala ali sobre a parte dos smart contracts, né? Sim. E na questão da tokenização de imóveis. É aquilo que vocês falaram. Gente, como que o conceito de metaverso mal surgiu e já estão comercializando imóveis, já estão comprando terreno? Como é que funciona o negócio? Né? Todo mundo já fica, né? E todo mundo desesperado em relação a isso. E como funciona isso? Na minha parte do artigo, eu trato justamente sobre a tokenização dos imóveis, né? Então, do que eu falo especificamente? Eu trago a parte de que eu tenho uma propriedade, né, aqui no mundo físico, vamos supor, eu tenho uma casa, né, e eu quero transformá-la em um ativo digital para que eu comercialize dentro do metaverso, né. Então, antes de eu começar a falar como isso tudo funciona, é interessante eu explicar basicamente como que funciona essa questão de comercialização. Com certeza. Né? Dentro do metaverso. Dentro do metaverso, a gente tem uma moeda chamada, no caso, Bitcoin,
é a mais conhecida, Sim, a criptomoeda. né? A criptomoeda. E também temos o que chamamos de NFTs. As NFTs. Né? Então, assim, que são os tokens não fungíveis, né? Que são chamados tokens não fungíveis. Então, basicamente, eu posso comercializar quase tudo dentro do metaverso, desde que eu insira dentro deste mundo, né? Ok. Então, como que eu faço isso? Através da tokenização do imóvel. Para quem não sabe o que é tokenizar, né? É a transformação do que eu tenho em físico em algo digital. Então não tem a ver com token, então. Quando Tem fala a, token, tem a ver com token? tem a ver porque o que seria o token? É a versão digital do que eu tenho no mundo físico. Imagine ok. um objeto, vamos supor, o doutor é advogado, o doutor sabe que a gente tem a assinatura digital. Esse é um exemplo Sim. bem Perfeito, prático. perfeito. Sim. Eu tenho ela no mundo físico e eu tenho ela no mundo digital. Perfeito Como que exemplo. funciona? Perfeito. Como que isso funciona, né? Eu tenho a minha assinatura. Sim. Então, ela é através do quê? O doutor sabe, é um token, né? Exato. Um token. Então, tecnicamente, o que seria isso? O exemplo mais básico. Eu estou transformando o meu imóvel em um token, né? Para que ele seja comercializado dentro do metaverso através dessa moeda. No caso, seria essa NFT. Então, eu transformo o meu bem que eu tenho aqui no mundo físico em uma NFT para que ele seja comercializado por meio dos smart contracts. Uau. Muito bom, hein? Muito E a bom. partir do momento que... Você me permite essa dúvida? Claro. A partir do momento que eu comercializei esse imóvel que era físico no mundo digital, teoricamente, ou na prática, ele passa a ser da pessoa que adquiriu? Exatamente. Na realidade, vamos lá. Ele não passa a ser fisicamente, na realidade. Por isso que, inclusive, a gente complexo. exatamente. Por isso que a gente aborda justamente essa questão dentro do metaverso. Sim. Como que seria isso? Porque aqui para nós, aí já entra a nossa parte do direito, né? Porque para nós, vamos lá, no exemplo mais corriqueiro que acontece no nosso dia a dia. Eu vou comprar um imóvel. Passei para o meu nome, fez toda a escritura de compra e venda, Sim. obtive todo o conhecimento, fiz a minha matrícula do imóvel. Ok. Eu já tenho aqui a Mundo minha físico. propriedade. É meu. Mundo físico É aqui. meu. Sim, Ok, sim. certo? Sim. Agora, no metaverso, é que são elas. Porque como que funciona isso? Vou explicar para vocês. Veja bem, para que eu tenha essa comercialização e para que eu faça essa tokenização, a gente conta com o conhecimento e também um serviço das chamadas exchanges, que são as empresas que são responsáveis por essa transformação, Perfeito. né? E como, bom, esse é o exemplo que a gente tem lá fora, né? Aqui a gente ainda está tentando. O direito brasileiro, o nosso ordenamento jurídico, ele está tentando absorver isso e está Sim. tentando recepcionar. Então, por isso, a gente tem uma grande, existe essa necessidade de regulamentação, Sim, né? perfeito. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê que a gente precisa dessa questão de regulamentação, né? É muito legal. Porque é aquilo. O direito ele foi feito para o ser humano, ele precisa regulamentar para que ele mantenha uma ordem na sociedade. Sim. Né? Então vamos lá. Essas exchanges, o que elas fazem, né? Elas utilizam o bem, né? O bem físico, a propriedade do bem como permuta, né? Para quê? Para que eu faça essa tokenização, né? Eu faço essa transformação para o mundo jurídico. Então, tecnicamente, aqui no mundo físico, quem seria o proprietário? A exchange e não o proprietário real do imóvel. Porque Entendi. lá no mundo virtual, ele seria o detentor de uma NFT, que é um ativo digital. Sim. O que difere completamente da nossa propriedade no mundo físico. Por isso que a gente tem essa necessidade de consolidação e também de regulamentação. Porque senão a gente acaba criando uma margem na lei. A gente acaba criando um furo na lei, né? Então, criando esse furo na lei para que vocês possam entender de forma mais explicativa, né? Seria o quê? Vamos supor que a gente tem uma execução. Para que o nosso público possa entender, eu acho muito interessante. Vamos supor, eu sou um prestador... Você aí que está nos assistindo agora. Vocês são um prestador de serviços. Ok. Vocês são um prestador de serviços, vocês têm um contrato, né? Com esse cliente, né? E que ficou determinado que ele deveria pagar o valor de R$10 mil, né? O valor de R$10 mil.
você prestou esse serviço e acontece que o cliente, ele entrou em dívida com você. Inadimplente. E aí, o que eu faço? O que eu faço, doutor Rafael? O que a gente faz? Vai ter que executar. Vai ter que executar. Assim, né? Executar no sentido do direito, gente. Corrigiu, Antônio, eu já ficava com medo aqui. Vou ter que devendo dinheiro pra executar. ele, Exatamente. Então, se vou ter que executar. E aí, o doutor Rafael, ou então a doutora Jennifer, a gente vai executar no judiciário esse contrato para você. Tem um título executivo. Eu entro com esse título executivo e aí eu começo a executar. Tento achar bloqueio de contas, não acho nenhuma conta, que é o mais que a gente acontece, né? Fraude contra credores, Sim. né? Porque quando a pessoa ela já não tem, ela tem essa cultura de não pagar, ela já não deixa automaticamente nada no nome, né? Então, no teu carro, no teu veículo, não tenho conta, não tenho nada. O Brasil é uma escola. Né? O Brasil é uma escola. Então, o que acontece? Então, quando eu tenho essa execução em específica, então eu começo a sair bloqueando. Ocorre que esse devedor em específico aqui, ele acaba fazendo essa tokenização de imóveis. Ele é detentor de uma NFT, certo? Sim. Mas e no mundo real aqui pro direito? Quem que é o proprietário? Entendi. Quem que é o proprietário? É exchange. Então, o que a gente tem? Uma dualidade de propriedade. Eita. E aí? Quer dizer, a gente tem se tornando ainda mais complexo. Exatamente, porque aqui no Brasil, o nosso ordenamento jurídico, ele estabelece que o direito real é aquele ele não é exemplificativo, ele é específico pela nossa legislação. Então, só o que a lei traz... Ele é taxativo. Ele é taxativo. Então, só o que a lei traz é considerado direito real. E aqui no nosso ordenamento jurídico, a gente tem essa disposição que a minha NFT é uma propriedade real? Não tem. Entendeu? Então, por isso existe essa questão de legislação e essa recepção, né? Sim. Né? Por quê? A gente precisa regulamentar tudo isso para que, o que ocorre? Para que assim que eu transformar o meu bem em uma NFT, ela também possua aquele vínculo no mundo físico. Para que não haja essa quebra. Perfeito. Né? Perfeito. E quando eu for entrar com uma execução, eu consiga fazer a mesma coisa. Quer dizer, você vai obter as mesmas informações. Você vai poder executar uma NFT. Exatamente. É muito complexo. Vou poder penhorar esse bem, né? Penhorar uma NFT e assim. E ainda comercializá-la. Isso traz desafios enormes aí para o direito, né? Uhum. Então, quer dizer, nós que estávamos aí preocupados com o Marco Civil, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora nós temos mais um metaverso para nos preocuparmos. Então, e teoricamente o metaverso não é sem fronteiras, né? Sim. Quando você está falando de, por exemplo, Exatamente. Brasil, né? Metaverso não tem Brasil. Mas eu vou agora aqui só ler um trecho para trazer esse gancho para a doutora Jennifer, que ele diz o seguinte, ó, o CEO da Token.com, Andrew Kigel, em janeiro de 2022, ele desembolsou a quantia de 2,5 milhões de dólares em um imóvel hospedado no Decentraland. E aí ele diz o seguinte, ó, Kigel teria respondido que os fatores que importam quando da aquisição de um terreno no metaverso são os mesmos que se operam em propriedade do mundo físico. Acima de tudo, a localização. Gente, nós estamos falando do metaverso, que como o Fabiano bem observou, não tem fronteiras, mas a localização desse terreno no metaverso é importante. Quer dizer, é importante que eu tenha um terreno ao lado do terreno do Snoop Dogg? Que está lá na Sandbox? É possível. Quer dizer, se o meu terreno estiver do lado do terreno do Snoop Dogg, ele terá mais valor. Como é no mundo físico. Né? Exatamente. Alphaville. Agora, eu vou trazer aqui uma problemática. Inclusive, doutor, sem te interromper, importante salientar que o metaverso, a gente tem uma questão de que, como é um processo embrionário, todas essas plataformas que eu citei, de forma inicial, na questão do conceito, tanto essas plataformas
né? Elas não possuem uma ligação ainda, não é algo único. Então a gente tem a Decentraland, Decentraland, a gente tem o Sandbox, a gente também tem o Outspace VR, né? O Special VR também. Então, Sim. assim, cada uma tem a sua característica própria. Sim. Né? Então, se eu quero um terreno um pouco mais, com mais definição, mais atrativo, entendi. para onde eu vou? Então, tem todas essas sim. características também. O Snoop Dogg, por exemplo, está na Sandbox. Né? Exatamente. Pois é. Agora, vamos pensar o seguinte, gente. Olha só. Eu quero trazer aqui para vocês a seguinte situação. O que você tem na mão hoje, esse smartphone que você tem na mão agora, nesse momento, é um poder computacional acima do que a NASA tinha quando enviou o homem para a Lua em 1969. Por que eu estou falando disso? Porque já está se discutindo a cibersegurança como direito. Se você tem um poder computacional tão elevado na palma da sua mão, você precisa entender o mínimo de cibersegurança. Ou seja, a internet hoje tem que ser para todos. Já é até considerado como direito fundamental, né, o acesso à internet. E a cibersegurança agora está sendo discutido como direito. E aí, daqui a pouco, o metaverso, ele vai ter que ser para todos. E aí eu vou trazer a seguinte situação para problematizar e jogar esse abacaxi no colo da doutora Jennifer. Eu quero trazer aqui o direito, a previsão constitucional o direito à propriedade. Será que chegaremos nesse ponto de que o direito à propriedade no metaverso pode ser trazido como uma previsão constitucional? Pode ser que seja uma boa provocação para o nosso legislativo, é uma tentativa, né? Uma vez que a gente está inserindo, né, é aquilo, como eu falei inicialmente, o direito é uma ciência humana. Ele tem que acompanhar essa progressão, essa evolução da sociedade. Sim. Então, se eu tenho aqui eu tenho um poder de interação e eu tenho que ter essa inclusão de todos, então a internet é para todos, né? Então, eu necessariamente eu tenho essa necessidade de fazer como um direito fundamental, né? Mas é um ponto crítico, né? Porque Exato. O nosso legislativo, no geral, no Brasil, com certeza, eles, não sei, posso estar falando uma grande bobagem, mas não detêm um conhecimento tão grande de tecnologia, não né? Tá, você está falando a aí, verdade. Eles vão ter que ficar na mão de pessoas ao qual eles vão ter que confiar muito para fazer com que essas leis, né, essa legislação mude, algo bem complexo. Mas é algo assim que o direito à tecnologia, ele é tão... Por isso que eu sou suspeita não, pra falar somos. porque eu amo, né? Somos. Então, assim, se deixasse eu ia continuar falando aqui o restante do dia e o programa ia continuar rolando. Então, assim, o direito e a tecnologia, ele é tão maravilhoso que ele conta também com a questão das equipes multidisciplinares, né? Então, ela respeita até onde o conhecimento do outro vai. Sim. E respeita também a questão, ela entende que também existe a complementação de conhecimentos. Perfeito. Então, daí iria surgir a questão do nosso legislativo e também incluir as pessoas que detêm esse conhecimento para poder fazer essa modificação, né? Entendeu? Perfeito. Como já é feito quando ocorre algum advento que que faz essa evolução da sociedade. Legal. Só uma questão, Rafael, você que já precisa falar aqui, mas essa é a parte 1, né? Teremos a parte 2. Então, isso que exatamente, então tá bom. Pessoal, assim, abrangente. e aí, você tá gostando desse papo? Tá achando ele complexo? Tá achando interessante? Mas olha, fique tranquilo que não dá para esgotar esse assunto com o nosso tempo aqui na rádio, por isso, essa aqui é a parte 1 desse papo direito e metaverso, e nós voltaremos aí para a parte 2 para falarmos da relação entre as criptomoedas e esses tokens, o que é o blockchain, como que ele é fundamental em tudo isso. Então, fique ligado, fique conosco, deixe seus comentários aqui nessa live, envie mensagens, o que você gostaria que nós disséssemos aqui nesse papo, porque nós voltaremos para falar. Você que está nos ouvindo aí pelas ondas da Rádio Vibe Mundial, é um grande prazer estar aqui com você.
Doutora Jennifer, muito obrigado pela presença. Imagina, eu que Maravilhoso. agradeço a oportunidade. Estamos felizes demais. Fabiano, muito Isso, obrigado. eu que agradeço. Só um recadinho para quem está a fim de comprar terreno, segura um pouco. Né? Não investe não, que De as coisas estão repente, mudando. né? Compra no Metaverso. Espera um pouquinho. Fique conosco. É isso Bom, aí. pessoal, esse aqui foi o programa Direito e Tecnologia. Tenham um excelente fim de semana. Um grande beijo para vocês. Até logo. Tchau, tchau.